Oi, pessoal! Estou de volta aqui. Agora pra ficar, eu acredito. Agora pra ficar, eu creio. E eu tenho muita coisa maravilhosa para compartilhar com vocês, né? Muitas coisas aconteceram. Então, há pouco tempo atrás, eu comecei a compartilhar com vocês a respeito da nossa jornada nesse tempo aqui nos Estados Unidos, né? E quantas coisas maravilhosas Deus tem feito, quanto Deus tem trabalhado em nossas vidas e agora através de nós. E é muito bom quando a gente pode compartilhar o nosso testemunho, né? Para edificar a fé, edificar a esperança, edificar os corações que nos ouvem, que nos acompanham e que podem também, junto conosco, ver o agir de Deus, né? E você pode também, assim, criar a expectativa do que Deus pode fazer em sua vida. Então, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito desse tempo sabático que nós tivemos aqui nos Estados Unidos, né? Como foi a nossa vinda para cá, como Deus falou conosco a respeito de virmos, né? Por que a gente esperou tanto tempo para poder compartilhar tudo, né? Como foi a adaptação, a transição. Eu sei que muita gente que nos acompanha, né, pelo Instagram, pelas redes sociais, às vezes ficam curiosos de saber, né, como essa família missionária está vivendo aí na América, né? Então eu quero compartilhar com você o que Deus tem feito, né? Quais os nossos desafios como família missionária aqui, aqueles que a gente já venceu, aqueles que são alvos de oração ainda, mas eu sei que o seu coração vai ser edificado, amém? Em relação ao tempo sabático, eu quero contar aqui desde o início, desde antes de tudo acontecer, porque foi algo assim tremendo que aconteceu. Nós estávamos há um tempo orando e compartilhamos com o nosso pastor, né, o desejo do nosso coração, da gente tirar um tempo de descanso, um tempo onde a gente pudesse estar em um local fora do Brasil, para que a gente pudesse estudar inglês, conhecer outra cultura e realmente descansar a mente, descansar as emoções, né? Nós viemos aí de uma longa jornada ministerial, sem parar, muito intensa. Nós começamos muito cedo, somos muito intensos em tudo aquilo que nós fazemos. Sempre fomos assim, né? E a gente chegou num período em que a gente estava realmente sentindo a necessidade de ter esse tempo de descanso. Então nós começamos a orar a respeito do lugar, a respeito do local, a respeito do tempo, a respeito do sustento, como seria, como Deus poderia fazer isso. E começamos a colocar diante do Senhor em oração esse desejo do nosso coração. Tá, tivemos essa conversa, tivemos esse período de oração e logo depois veio a pandemia, então tudo mudou, né? Todos os planos foram mudados e a gente acabou que esqueceu dessa oração, esqueceu do que a gente tinha orado, esquecemos do que a gente tinha colocado diante do Senhor, do que a gente pediu. Enfim, nesse período nós tínhamos uma viagem marcada, né, em 2019, dezembro de 2019, início de 2020, a gente já tinha uma viagem marcada para virmos para os Estados Unidos para tirarmos férias, né? A gente já tinha tirado visto, a gente já tinha visto as passagens, a gente já tinha comprado a hospedagem, então já estava tudo planejado. Mas, como aconteceu o que aconteceu, então nós não conseguimos vir, não conseguimos tirar as férias e ficamos aguardando para que em outro tempo a gente conseguisse remarcar e vir. Então, nesse mesmo tempo, nós continuamos trabalhando ali no Brasil, continuamos servindo na igreja local, continuamos ministrando e fazendo os nossos trabalhos paralelos, como a gente sempre trabalhou. Então, Deus começou a falar conosco a respeito de nós entregarmos o ministério onde nós estávamos, cuidando dos jovens ali no Rio de Janeiro. E foi uma surpresa para o nosso coração quando o Senhor começou a falar, porque a gente realmente não esperava que naquele tempo tão bom que a gente estava vivendo ali, o Senhor queria que a gente entregasse. Só que o mais impactante naquele momento foi porque o Senhor não falou o próximo passo. Deus só disse: entrega e espera que eu vou fazer. Então nós ficamos ali, entregamos e ficamos uns 6 meses
orando e esperando Deus falar a respeito do que iríamos fazer, o que o Senhor queria que a gente fizesse, para onde o Senhor queria que a gente se movesse. E nesse meio tempo nós recebemos vários convites para mudarmos de cidade, para trabalharmos em outras igrejas, para estarmos em outros lugares servindo. Mas nenhum deles o nosso coração se abria, porque entendíamos que o Senhor não estava nos conduzindo a isso, mas que nós precisávamos esperar. Então, foi um grande desafio, porque para quem é ativo, quem é enérgico, como eu e meu esposo, termos que ficar parado, realmente já foi um tratamento de Deus assim tremendo. Então, ficar parado, esperando, não foi fácil, foi bem difícil. E nós continuamos perseverando em oração, aguardando Deus falar. E nesse tempo a gente estava servindo num projeto social também. E quando Deus começou a nos responder a respeito do próximo passo, como seria, Deus usou uma pessoa, um pastor, amigo nosso. E a primeira coisa, quando ele foi orar por nós, ele disse: tem uma viagem que vocês programaram e essa é a hora de fazer essa viagem. E a gente tentou buscar qual viagem. E aí nós lembramos da viagem para cá, que estava programada. E Deus começou a usá-lo de forma sobrenatural a respeito da nossa vinda para cá, a respeito de um tempo que Deus queria que nós estivéssemos aqui e que Deus tinha algo para fazer em nossa vida aqui nesse lugar. Então nós começamos a orar ao Senhor a respeito disso, buscando confirmações, né, buscando certezas. E Deus começou a confirmar a respeito da nossa vinda e nós remarcamos as passagens, né? E quando o Senhor nos falou que nós viríamos e que a gente não ia voltar para o Brasil tão cedo, então foi um outro desafio de oração, porque nosso preparo era para vir passar férias, né? Passar um mês. E não para vir por tempo indeterminado. Então nós entramos em outro processo de oração para ter clareza. Deus, como assim a gente vai sem saber quando volta? Vamos ficar lá? Como vai acontecer? Fala conosco, tudo. E meu esposo fez uma prova com Deus. Ele fez uma prova com Deus porque era uma mudança muito grande, né? Você mudar de país com 3 crianças sem saber como vai ser, realmente seria debaixo de muita obediência, mas tendo muita clareza de Deus também. Então ele fez um propósito e não me falou nada. E ele colocou... Eu quero compartilhar isso porque às vezes tem pessoas que precisam de algo muito grande, de uma resposta de Deus muito forte para poder se mover. E outros às vezes não, vão mais, né, na simplicidade. Mas ele fez esse voto com Deus e eu achei algo assim bem assim... Foi muito claro a resposta. Nós colocamos o carro para vender e não anunciamos, né, em redes sociais, colocamos a placa de venda do carro e deixamos o carro na porta de casa. E a nossa casa era no alto de uma montanha, numa rua sem saída. Então, tipo assim, pouca possibilidade de alguém passar ali e ver o carro e comprar. Mais uma pessoa entrou em contato, que era uma vizinha que morava 3 casas depois da nossa, e que ela queria olhar o carro, tudo. E meu esposo, o propósito que ele tinha feito era: Deus, se é da tua vontade que a gente vá, o Senhor vai mandar alguém para comprar o carro e essa pessoa vai pagar em dólar. Esse era o voto, esse era o desafio. E a pessoa entrou em contato, olhou o carro e fez a proposta. Eu gostei do carro, eu quero ficar, mas eu só posso pagar em dólar, vocês aceitam? Então, gente, ali foi uma das respostas mais claras que eu já recebi, assim, na minha vida. Depois ele foi compartilhar comigo que aquilo ali era uma resposta de oração que ele tinha feito para Deus confirmar se era realmente isso que nós tínhamos que fazer. Então, eu conto muitos detalhes, né? Eu gosto dos detalhes, eu acho que enriquece o testemunho, realmente. Mas, então, o Senhor confirmou, a gente começou a se preparar, né? Nos desfizemos de tudo e viemos. Então, a saga, muitas coisas aconteceram, né? Mas houve uma saga que eu também quero compartilhar, como foi pra gente entrar no país. Porque isso também serve de testemunho, gente.
Nos preparamos, viemos com 3 malas grandes e 2 malas pequenas. Nós 5. Tá, chegamos no aeroporto. Nós não tínhamos vacinado, né? A própria orientação do nosso médico, a gente não vacinou. Eu fazia alguns tratamentos de algumas alergias, tudo. E aí o médico me deu um atestado de que eu não tinha vacinado, né? Explicando tudo a respeito do meu tratamento e tal. Porque existia uma abertura para que, na época, isso 2022, né? Quem tivesse atestado, comprovando o motivo pelo qual não podia vacinar, podia embarcar. Fora isso, teria que ter os comprovantes de vacina ou se fosse outras pessoas autorizadas pelo governo a se mover sem a vacina. Chegamos do aeroporto, simplesmente fomos atendidos e colocados em espera para que um gerente viesse nos atender, porque nós não podíamos embarcar sem a vacina. E eu mostrei comprovante, a declaração, com a assinatura do médico, tudo direitinho. Mas insistiram e eu relutei ali, olha, tá dentro dos conformes, tá dentro do exigido, por que nós não vamos embarcar? E ela nos deixou esperando e a Aleph e eu fomos lá e conversamos. E aí eles disseram, não, esse comprovante aqui não vale, esse atestado aqui não vale, porque a assinatura aqui tá errada, não sei o que. E começou a colocar bastante dificuldade. Eu falei, ok, o que precisa para eu embarcar com a minha declaração? Precisa de outra assinatura. Gente, era domingo, 2 de outubro, dia de eleição, domingo de manhã. Eu liguei pro médico. Doutor, pelo amor de Deus, eu preciso que você faça outra assinatura eletrônica no meu atestado, porque eles não estão aceitando essa assinatura aqui, tá. E ele disse, eu tô na fila pra votar. E eu, em nome de Jesus, faça pelo celular, entre no site e me mande, porque eu preciso disso pra embarcar. Ele conseguiu. Ele atualizou o atestado, me mandou, eu saí correndo dentro do aeroporto pra imprimir esse atestado novo. Gente, foi uma correria, uma saga. Cheguei novamente no balcão de embarque. Outra funcionária estava lá. Ela pegou os nossos documentos, passaporte, pegou o atestado, fez o nosso check-in, começou a colocar as malas na esteira. Não, vocês vão embarcar, tranquilo. Aí lá vem a bendita, abençoada funcionária que tinha atendido a gente anteriormente, gritando, não, eles não vão embarcar. Não deixa eles embarcarem. Aí ela ficou assustada. Por quê? Não, esse atestado deles não vale, não sei o quê. Aí a funcionária que estava nos atendendo, entregou o atestado para ela e disse, não, tá certo. Aí ela, não vale. Aí eu mostrei para ela, o que você está exigindo está aí. A assinatura dentro do site do governo, a assinatura eletrônica, tá, a identificação do médico, tá tudo dentro dos conformes, o porquê não. E aí a funcionária falou, realmente, tá tudo dentro dos conformes, eles podem embarcar. E aí ela, transformada com muita negativa, sem querer, nos liberou, porque a outra funcionária intercedeu por nós ali naquele momento. Então, assim, eu perguntei pra ela, quantos minutos eu tenho pra chegar no avião? E ela, você tem 5 minutos. Gente, nós saímos correndo no aeroporto com essas 3 crianças, com mala, com violão, com mochila. Senhor, eu chorava, eu sorria, porque eu senti um frio ali na barriga naquele momento, né? De estar sendo impedida de entrar no voo. E aí nós conseguimos embarcar, fomos os últimos a entrar, realmente estavam esperando somente por nós, mas conseguimos. E aí chegamos, fizemos 8 horas de viagem, chegamos à nação e começamos a nossa jornada de aprender a descansar em Deus. Olha, eu não sei quantos de vocês já viveram um desafio de aprender a descansar em Deus, mas eu quero lhe dizer, é um desafio de você se aprofundar na sua fé e embarcar realmente numa jornada de intimidade com Deus. Então,
Acompanha a gente aqui, que as próximas cenas, os próximos capítulos virão dos próximos vídeos, ok?